Amados, quero procurar comunicar a vocês de forma resumida aquilo que eu creio que é o mais importante que o Senhor tem comunicado a mim, ao meu coração nesses dias. Para não me alongar além do necessário, nem esquecer nada, vou ler o que coloquei por escrito, ok? Bom, eu começo com uma pergunta. O que o Senhor espera de nós em meio a esta grande confusão? Há uma polarização de ideias, politização de um problema que transcende a política, há debates, pavores de uns que contrastam com o desdém de outros. Qual o papel que nos cabe? A qual destes lados devemos apoiar ou defender? Vou procurar responder fazendo outra pergunta. De onde vem a nossa dificuldade para entender que temos que olhar para o alto e perguntar a Deus como Ele vê esta situação toda? O que Ele espera de nós no meio dessa situação? Por que os nervos muitas vezes antecedem a fé e os ouvidos buscam as vozes do mundo? Se nós temos as profecias de Jesus e cremos nelas, por que temos tanto medo de que elas estejam para se cumprir? Jesus falou em guerras, nação contra nação, fomes, epidemias e terremotos. Mas acrescentou: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Irmãos, ainda não há como saber se já estamos entrando nesta dimensão dos acontecimentos profetizados por Jesus. Mas por que vamos agir como se essa dimensão não viesse em tempo algum? Seja agora, seja mais tarde, nós deveremos estar preparados. A questão não é se a hora mais difícil já está chegando ou não, mas se nós estamos preparados para o momento em que ela chegar. Uma ilustração. Como fruto da engenharia naval, um navio é construído de uma maneira tal que ele está sempre preparado para a pior tempestade. Ele pode passar a sua vida útil sem passar por nenhuma tempestade, mas estará preparado. Não vos assusteis, disse o Senhor, porque é necessário que assim aconteça. Até agora, o que vemos é que a terra cambaleia assustada e discute ardorosamente. E o dilema está sendo simplificado em 3 palavras: morte ou desemprego. A qual dos dois nós vamos escolher? Se não quisermos errar nesta hora, o que nos cabe é que conheçamos melhor o Senhor para que lutemos segundo Deus, e não dando socos no ar, que sejamos como os que conhecem os seus pensamentos e como aqueles que não fogem diante de seus planos, como quem ama a sua vontade e quer, acima de tudo, a sua aprovação. Ou vamos querer apenas o seu favor, sem nos preocuparmos com o que realmente lhe agrada? Nós temos uma lista de orações que nos foram recomendadas. Ok, vamos segui-la. Mas tem me vindo ao coração a convicção de que mesmo com uma lista extensa, podemos errar em nossas orações. Todos desejamos que Deus intervenha, que essa hora passe com o mínimo possível de mortos, sem colapso da economia e sem convulsão social. Não duvidamos que Deus, com apenas uma ordem a um único arcanjo, pode intervir e mudar o quadro todo. E se Ele fizer algo assim, passaremos os próximos meses ou anos falando disto. Mas e se isso estiver fora dos seus planos? Quem pode saber o que Deus fará nos próximos dias ou semanas? E enquanto andamos nessa incerteza, como vamos agir? Há uma forma, irmãos, de nos prepararmos para o pior,
sem necessariamente sermos alarmistas. E esta forma não é dada aos governantes da terra, mas aos filhos de Deus. Por isto, não basta uma multidão de orações. É necessário que oremos com conhecimento de Deus. Meu maior temor é que as nossas orações sejam centradas no homem. Temo que venham a estar a serviço do nosso ego, mais do que a glória de Deus na nossa vida como igreja. Eu temo que o evangelho do reino tenha se aguado nas mentes de alguns e que as orações destes coloquem o homem e suas necessidades no centro do quadro, fazendo de Deus nada mais que um socorrista, com o dever de nos atender e acudir o mais rápido possível. Ora, irmãos, sabemos que Ele é um Pai amoroso que nos socorre. Ele tem cuidado de nós. Mas qual será o centro de nossas orações? Sim, devemos orar por nós, mas de que forma? Quero tomar, irmãos, como modelo nas Escrituras, a oração da igreja, que podemos ver no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. A cura de um homem coxo havia provocado alvoroço na cidade. Pedro e João foram presos. Mas ao fim, as autoridades não tiveram como castigá-los, porque temiam o povo. E deram-lhes ordens para que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome do Senhor Jesus. E ameaçando-os, os soltaram. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram as coisas que os sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito, todas as suas ameaças. E qual foi a reação da igreja? Unânimes foram orar. Vamos aprender com eles como é a oração daqueles que conhecem bem ao Senhor? Vejamos como é uma oração que mesmo na hora da crise é centrada em Deus Pai. No versículo 24, nós vemos o início da oração deles. E eles dizem: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Reparem, irmãos, a oração deles não começa com eles mesmos e nem com a apresentação das suas necessidades. Eles não pedem para que o Senhor os livre das ameaças. E estavam sob violenta ameaça, que mais tarde se cumpriu com a morte de Estevão e depois de Tiago. A oração deles começa com Deus. Tu, soberano Senhor. A oração deles começa com Deus, sua soberania e poder criador. Eles adoram ao Senhor. Eles não veem os homens, mas veem Deus. Então, se lembram do Salmo 2 de Davi, sobre os reis da terra que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias, que é Jesus. E se lembram da petulância da raça humana e da altivez dos reis da terra. E após citarem o Salmo, nos versículos 25 e 26, então dizem: porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Repare bem, eles não oraram dizendo: se levantaram contra nós, estão nos ameaçando, protege-nos. Não, reparemos bem no ápice da oração deles, que está no versículo 29, onde dizem: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Reparem mais uma vez, irmãos, eles não dizem
concede a nós. Eles estão tão concentrados em Deus que não conseguem nem dizer nós, mas em lugar disso dizem teus servos. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, para compreender, eles sabiam que eram fracos. Pouco tempo antes haviam se acovardado e fugido quando Jesus foi preso. Eram fracos e sabiam disto, mas a oração deles foi centrada em Deus e clamaram para que Deus lhes desse intrepidez para fazerem a vontade de Deus e que a palavra dele fosse anunciada. Compreendemos isto? Eles não oraram para que Deus mudasse o coração daqueles homens. Eles já tinham entendido que os sacerdotes pertenciam a um grupo de rebeldes do Salmo 2. Então oraram para que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles, ainda que fossem mortos. Não é de surpreender que o lugar onde eles estavam tenha tremido. E o resultado? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Qual a relação, irmãos, entre a situação deles e a nossa? Embora a princípio possa não parecer semelhante, há um ingrediente bastante similar. Nós não estamos sob ameaça por pregar a palavra, mas muito ameaçados por outros fatores que poderão afetar as nossas vidas de maneira marcante. Vamos lá, apenas para referir rapidamente. Primeiro, alguns irmãos idosos poderão ser infectados pelo vírus. Segundo, muitos irmãos já estão sem trabalho. Com certeza, muitos terão necessidade de alimentos. Amados, já havia um grande número de irmãos que eram ajudados pela igreja todos os meses a complementar sua renda. Agora, por tempo indeterminado, não terão renda nenhuma. Outros haverá que poderão perder o emprego. As necessidades, com certeza, aumentarão e poderão ser altíssimas. Vamos a um outro problema que pode ocorrer em relação ao nosso estado de humor. O peso dos acontecimentos pode levar alguns a duvidar da bondade do Senhor. Também corremos o risco de, ficando em casa, ao invés de investirmos na comunhão e edificação da família, ficarmos apenas buscando alguma forma de entretenimento. Agora, meus irmãos, vamos ao ponto principal. Algumas perguntas que devemos nos fazer que poderão nos ajudar a focar nossas orações. Estamos orando para que o Senhor encurte essa provação. Mas e se ela vier? E se as coisas piorarem muito? Como vamos nos comportar? Sugiro fazermos cada um de nós as perguntas a seguir a nós mesmos. Primeira pergunta, ou rol de perguntas. Daremos nossa vida pelos irmãos? Estamos dispostos a dar e dar e dar para que não haja irmãos passando fome? Estamos dispostos a repartir enquanto houver algum irmão passando necessidade, ainda que nossos recursos pessoais se desfaçam em meio à crise? Estamos prontos a morrer junto com eles, se for necessário? É certo, irmãos, que muitos terão escassez. Vamos repartir nosso pão ou guardar
as reservas. Pergunte-se sinceramente: eu tenho essa generosidade? Eu tenho a generosidade necessária? Ou preciso e é hora de suplicar por ela, assim como os nossos irmãos suplicaram por intrepidez? Não devemos nós suplicar para que nessa hora Deus nos encha de generosidade? Outro rol de perguntas. Bendiremos ao Senhor em todo o tempo? Seu louvor estará em nossos lábios? Reconheceremos a sua grandeza, como os irmãos em Jerusalém o fizeram em meio às ameaças? O adoraremos porque ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há? Ou darão alguns dentre nós os seus ouvidos ao diabo, para se rebelarem contra os desígnios do Senhor e questionarem a sua bondade? Outro lote de perguntas. Vamos ficar em casa nesses dias sem consertarmos nossos pecados em família? Homens que trataram suas esposas com amargura não vão se arrepender, amar suas esposas, assumir o sacerdócio do lar e pastorear seus filhos? Mulheres que acanham seus maridos com seu comportamento impositivo, que o anula e o cala, não clamarão para que o Espírito do Senhor as faça mansas e tranquilas, como disse o Senhor por meio de seu servo Pedro? Filhos que vivem com seus pais e não se sujeitam, reconhecerão que se opõem ao Espírito de Cristo, o Criador do universo, que quando veio se sujeitou a 2 jovens chamados José e Maria? Outra pergunta: aqueles que se viram traídos em sua confiança, não se arrependerão da amargura que acumularam em seus corações? Não clamarão a Deus para que lhes habilite para o pleno perdão e o amor até mesmo aos inimigos? O que dizer daqueles que têm sido infrutuosos? Aqueles que não oram, não pregam, não influenciam as pessoas em direção a Deus? Estarão examinando suas vidas para desenvolver a sua salvação com temor e tremor? Creio, amados, que assim como nossos irmãos rogaram pela dádiva da intrepidez, o que nós mais precisamos é pedir ao Senhor pela graça de ser adoradores em meio a estas aflições. Pedir pelo dom de sermos generosos, ainda que empobreçamos. Suplicar para que esta pressão imensa nos faça piedosos, sedentos da palavra, persistentes na oração, humildes e quebrantados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas qual é o nosso maior bem? Não há maior bem, irmãos, do que amar a Deus e ser transformados à sua semelhança. De todas as orações que temos que fazer, surgiram 2 que são centrais. Oremos, irmãos, para que nosso amor a Deus e a seus filhos aumente mais e mais. E oremos também para que possíveis aflições nos façam semelhantes a Ele e mais distantes do mundo. Esta tem sido a minha oração. Estas são as coisas que eu estou ouvindo do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe no nome do Senhor Jesus.